Uma condição histórica, pela primeira vez tivemos um governador reeleito no Rio Grande do Sul, que caminha agora no ano que vem para completar 8 anos de mandato. Afinal, o que se avançou nesse período, em 8 anos de governo Eduardo Leite? Para ter as respostas objetivas e didáticas, eu convidei o chefe da Casa Civil, o secretário Arthur Lemos, ele que é responsável pela articulação interna e externa do governo Eduardo Leite, o primeiro reeleito na história do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso tema de hoje. Pode rodar a vinheta. O Poder RS tem o apoio de Grampal Summit, o maior encontro de inovação da gestão pública, dia 12 de dezembro em Porto Alegre. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. OABRS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. Acesse o site www.fante.com.br e o Instagram @fantebebidas. Vinhos do Mundo, dezembro na Vinhos do Mundo, rótulos com 50% de desconto neste mês. EasyGen ganha até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Poder RS de hoje recebe o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. A ideia é fazer um balanço desses 7 anos, chegando a 7 anos de governo, né, os dois governos do governador Eduardo Leite. Quem cuida da parte interna da engrenagem do governo e também da articulação política é o secretário Arthur Lemos. Bem-vindo ao Poder RS. Obrigado, Orestes. Uma satisfação estar aqui no Poder RS e falar de um momento ímpar, né? Porque pela primeira vez na história do estado do Rio Grande do Sul, de quem está vivo pode ter presente, não teremos um governador que irá à reeleição, porque é um governador reeleito. E aí são 7 anos de mandato. Também pela primeira vez que o Rio Grande do Sul reelegeu um governador. E é justamente, eu acho que fazer balanços aqui no Rio Grande do Sul, onde não reelegia governadores, falar de 7 anos, também demonstrar o que uma continuidade de governo tem de positivo, para mostrar também até para a sociedade que, às vezes, é o melhor caminho. É verdade. Vou começar por aqui. Aliás, nessa situação, secretário, o jornalista que pretende ser independente e crítico como eu, fica numa situação complicada, porque qualquer tentativa de aperto aqui, a primeira resposta é: temos um governador reeleito, com uma aprovação nas últimas pesquisas lá em cima. Então vou seguir nessa onda, não vou remar contra a maré. Como é que é ajudar na articulação interna e externa de um governo que dá muito trabalho para a oposição de achar o que criticar? E às vezes fica tentando criar tempestades com coisas pontuais, com detalhes, tentando deixar eles maiores. E isso acaba tendo uma reação na população, às vezes até de indignação, mas mais do que isso, confunde, né? Afinal, o que esse governo, que teve a oportunidade de ser reeleito pela primeira vez na história, mais de um governador que renuncia ao mandato, né, que tenta, né, fazer numa eleição nacional, aí volta, algo inédito, difícil, complexo, mesmo assim se reelege, faz e toca sim, os números mostram isso, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre eles. Como é que é conduzir um governo que aí deixa a oposição e os críticos um tanto embretado? É fácil? Não, não é fácil. Primeiro porque a gente reconhece que tem desafios ainda a serem enfrentados, problemas a serem resolvidos, mas o que a gente sempre traz à luz é para aquilo que se avançou. Então, tudo que se avançou é muito maior do que aquilo que ainda precisa ser feito. Eu gosto de dizer, né, Orestes, não existe perfeição. E quem dizer, ó, chegamos à perfeição,
Desconfie e mude. Por quê? Porque não existe a perfeição. Quando você acredita que chegou na perfeição, vá um pouco mais além porque você consegue melhorar ainda mais. E é isso que a gente sempre tem que buscar, principalmente no setor público, com os desafios que o setor público tem. As demandas são infinitas, né? As demandas são infinitas. Agora, claro, quando o gestor assume, e aqui acompanha o governador Eduardo Leite desde 2018, já na campanha, mas em 2019 na pasta de Meio Ambiente e Infraestrutura, e assumindo a Casa Civil com articulação política já no ano de 2021, e desde lá me traduz como o mais longevo da história, como chefe da Casa Civil mais longevo, porque é uma pasta assim, que demanda Verdade. 6 muita anos. doação Uhum. e consome efetivamente uma ação e uma atuação. A gente precisa olhar o que avançou. Quando a gente assume o governo do estado em 2019, salários atrasados, dívidas com os municípios na área da saúde, fornecedores atrasados, 13º parcelado. E quando a gente fala 13º parcelado, se pagava em juros para o sistema bancário mais de 150 milhões de reais, porque você tinha que o servidor pegava emprestado para ter o 13º em dia e o Estado bancava os juros incidentes sobre isso. Era mais de 150 milhões de reais. Então, a gente acabava enxugando o gelo, porque tudo que se conseguia, você acabava tendo um descompasso. Aliás, naquela época não se pagava dívida com a União e não se traduzia em investimentos, porque era a falência completa das contas públicas. Agora, diferente do privado, que quando chega, quando entra em momento falimentar, ele deixa de existir, o poder público ele não deixa de existir. Ele acaba penalizando ainda mais a sociedade, ele se torna uma bola de ferro, que não permite que o empreendedor que possa fazer muito mais, ele não consegue fazer, ele faz aquilo que está ao seu alcance, mas o poder público tem essa característica de, se não está bem, ele prejudica também muito o empreendedorismo e tudo mais. Então, tudo isso associado conseguiu se avançar. Parecia impossível. Me recordo como se fosse hoje uma reunião em um escritório, o governador era o então pré-candidato, e me recordo que estávamos em reunião com o Darcy, o economista aqui no estado do Rio Grande do Sul, e ele disse, olha, Que apontava os déficits do que Estado. apontava os déficits e dizia o seguinte, olha, se não fizer tudo isto aqui, não tem solução. E o que era tudo isso aqui? Era mexer em previdência, mexer em direitos do funcionalismo, mexer em plano de carreira, fazer uma readequação, olhar para a remuneração do funcionalismo. Ou seja, quem dissesse naquele momento, não, vamos fazer isso, e acreditasse que ia ser feito, estaria mentindo ou apostando muito alto. Mas se conseguiu. Essa é a questão. Quando o governador assume no primeiro mandato, com muito diálogo, ele procurou todas as bancadas, demonstrar que se a gente não fizesse um trabalho conjunto, claro que teriam a oposição e as diferenças e as divergências, e no caso das privatizações foram diferenças em que não tivemos, sim, ali uma oposição muito ferrenha na aprovação, todas as aprovações de todas as reformas teve oposição ferrenha, mas nós conseguimos uma maioria que identificou que era preciso ser feito. Imagina só na Previdência, se não tivesse sido feita a reforma da Previdência, hoje o déficit, eu tenho um valor, o que eu arrecado da Previdência para pagar e falta. Então eu tenho que pegar dinheiro dos impostos de todos para pagar a Previdência para os aposentados do Estado. Se nós não tivéssemos feito a reforma da Previdência, ele estaria em 15 bilhões de reais hoje. 15 bilhões. 15 bilhões. Hoje ele está em 9,8 bi devido à reforma. Isso é uma reforma para o futuro. Então quem aponta o dedo para dizer temos que ter um governo que olhe para o futuro, não teve governo que olhou mais para o futuro que o governo Eduardo Leite, porque ele não olhava para a reeleição em absoluto, ele fez as reformas porque quem dizia, não, quem faz concessão não se reelege, quem faz privatização não se reelege, porque tínhamos aquela história... Quem mexe com o funcionalismo. Quem mexe com o funcionalismo não se reelege, porque tínhamos presente muito o governo Brito, mas a gente viu que reelegeu. E por que reelegeu? E aí escrevi uma frase essa semana no meu Instagram, e ela diz o seguinte, quando a vida das pessoas melhora, na prática, ela anda nas estradas melhorou, quando ela anda no seu município melhorou, a saúde melhorou, a educação para ela, o atendimento para ela acaba melhorando, não há discurso que desconstrua isso. Por isso que isso dificulta o trabalho da oposição, mas também dificulta o nosso. Porque a oposição busca, de forma a desinformar e querer também obter foco para aquilo que ainda não funciona, mas a gente tem sempre afirmado.
não dá para apostar. Quem só critica e não vê o tanto que o estado do Rio Grande do Sul avançou, sob a liderança do governador Eduardo Leite, não terá a condição e a capacidade de continuar empreendendo e fazendo as mudanças que ainda precisam ser feitas para melhorar ainda mais. O senhor fala que o governo Leite arrumou a casa, e é verdade, eu acho que os números comprovam isso. Mas o senhor está fazendo uma crítica ao antecessor, ao imediato antecessor, o governador José Sartori? Importante essa menção, em absoluto, porque na gestão do governador Sartori, que eu também fiz parte, estava lá na Minas e Energia, e me recordo, gerenciávamos para fazer um planejamento com um orçamento de uma secretaria que fazia o planejamento energético do Estado e também de infraestrutura, com remuneração equivalente a 4 servidores. Imagina, se eu pegasse 4 servidores numa determinada remuneração, era o orçamento total da secretaria. Que loucura. Era surreal. E não foi o governador Sartori que atrasou os salários. Iniciou na gestão dele, mas porque ele pega um caixa combalido de uma gestão anterior que foi perdulária, que se avançou em recursos que não eram do Estado, como são os depósitos judiciais. Depósitos judiciais é depósito de quem está litigando na justiça, não é do governo do Estado. Limpou os cofres, o governador Tarcísio Genro. Limpou o caixa único da mesma forma, que essa é uma preocupação para agora. Né? Hoje o Caixa Único não tem mais dívida, ou seja, cada área investe aquilo que precisa na sua área, para a gente não evitar essa autofagia, mas hoje o PT já diz, não, tem recurso, claro, porque ele quer se avançar nesse recurso. Então não é uma crítica em absoluto, foi importante a gestão do governador Sartori no sentido de sensibilizar a população de que estava muito ruim. Precisava ser feito, precisava melhorar. No primeiro ano teve a caravana da transparência. Pois então. Pelo estado inteiro para dizer, olha, estamos quebrados e vamos começar um processo de recuperação das finanças. E eu digo hoje que o perfil do governador Sartori, que é aquele perfil meio que de padre, né, que consegue apaziguar os ânimos, de uma forma muito catedrática, apontar e mostrar o que ainda, onde estávamos colocados, né, e o que tinha por se ter. O governador Sartori tentou buscar a privatização das companhias e não obteve sucesso, mas muito por certo que na eleição, que, claro, eleição, é disputa. Foi para o segundo turno, tanto o governador Sartori quanto o Eduardo Leite, aquele que pensa... Acho que começa a reforma do Estado, na verdade, essa reforma da cultura do eleitor, que é tão fundamental. Então, o governador Sartori faz um governo, e nós estávamos juntos lá, governo de extrema dificuldade, sem nenhum recurso os 4 anos, atrasando o salário os 4 anos, e mesmo assim a população quase reelege ele. Mas reelege a tese. E isso é importante, porque o governador Eduardo Leite que vai, e aí talvez pela juventude, pela energia, né, mostrando que poderia fazer o mesmo de um jeito diferente, a população aposta num projeto, que é este projeto que vai para o segundo turno. Ali, tanto faz, né? Um ou outro, a ideia já tinha vencido. Perfeito. E isso é fundamental. Aí o governador Eduardo Leite vai, faz 4 anos onde realmente consegue fazer as reformas necessárias e duras e difíceis, né? A probabilidade de reeleição era quase nula. Bom, e aí a população aposta de novo na ideia. Tem muita gente já defendendo que a gente deveria ter mais 2 governos, se não do Eduardo Leite, mas dessa ideia, né, para o Estado, que aí a gente vai conseguir recuperar. Lá atrás, tu deve lembrar, Arthur, se falava muito que o Estado, para se recuperar, e acho que o economista, o Darcy, falava muito isso, precisaria de 20 anos. Quando a gente olha 20 anos, sempre parece muito tempo, né? É quase uma meia geração. Agora, a gente se contar os 4 anos do governo Sartori, 8 anos do governo Leite, a gente já passou do meio do caminho. Já 12. Mais 2 mandatos, fecha os 20 anos que Fecha o Darcy. os 20 anos e tem, de uma ideia. De uma ideia e tem que continuar nesse caminho. E é interessante, lá atrás não foi diferente, e eu corroboro o que mencionaste agora, Orestes, porque no primeiro momento, terminada a eleição, o governador procura quem? O MDB.
o que estava no segundo turno disputando aquela eleição, porque sabíamos e temos consciência que a união desses partidos que hoje compõem a base de governo do governador Eduardo Leite são primordiais para que a gente consiga continuar avançando nesse caminho. E obtivemos, sim, o apoio do MDB desde o primeiro ano de governo, as reformas foram votadas e apoiadas pelo partido do então ex-governador Sartori, demonstrando que ela iniciou efetivamente lá atrás, na sensibilização de que precisava ser feito, e claro, quando assume o governador Eduardo Leite, com a sua condição de ir para a linha de frente, né? Quando você tem o líder que mostra para os deputados, ele está falando, não é o secretário de Fazenda ou o secretário da Casa Civil que está falando, não, é o governador que está falando e dizendo para os deputados o caminho que a gente precisa seguir, isso gera mais confiança, inclusive, com os parlamentares. E aí que os parlamentares depositaram a sua confiança. Porque naquele momento onde depositavam os votos, é importante lembrarmos, não havia nenhum, em tese, benefício. Estavam apostando que aquilo era preciso ser feito, o líder dizia isso, o governador Eduardo Leite dizia isso, mas que, passado esse momento mais difícil, seria a época da bonança. E foi o que a gente viu, mais de 800 milhões de reais investidos em acessos asfálticos. Sim, temos ainda, que pretendemos encaminhar todos até o final dessa gestão, 62 municípios sem acesso asfáltico, é básico. Aliás, eu digo que o norte e o noroeste no estado do Rio Grande do Sul tem um potencial imenso de desenvolvimento econômico, mas eram as regiões que menos tinham municípios, que mais tinham municípios sem acesso asfáltico. Em rodovias... Eu lembro do número, o governo Tarso Genro, que entrega um estado quebrado, entrega um estado com 128 acessos ainda por estrada de chão, de barro. Estava na FAMURS, lembro muito bem desse número. E não tem como desenvolver a contento se nós não tivermos o básico. E é isso que... Só em rodovias foram mais de 3 bilhões de reais, dinheiro das privatizações. Então é isso que nós dizíamos, precisamos privatizar para o quê? Primeiro que o Estado não precisa ser ele o fornecedor, o prestador do serviço. É um serviço público, nós temos que cobrar, fiscalizar. Ele não precisa ser o prestador, mas eu posso oferir recurso desta venda, e verter esse recurso em investimentos para melhorar a vida de todos. Foi isso o recurso que sempre se falou, né? Sim. Então não joga no caixa único, transforma em investimento. Transforma em investimento. Pela primeira vez, porque antes nós tínhamos um DAER, por exemplo, investindo em estradas 100, 150, no máximo 200 milhões de reais por ano, numa malha rodoviária que nós temos no sul, no Rio Grande do Sul, que deveria investir em manutenção, apenas manutenção, 1,5 bilhão de reais todo ano para conseguir manter. Eu não estou falando em expandir. Sim. Aliás, por isso que a gente discute agora concessões. Tão importantes, por quê? Porque aonde pode ser concedido, a gente precisa conceder. Porque se eu não conceder, primeiro que eu não vou ter recursos suficientes para abastecer quando terminar o recurso das privatizações, e eu ter que voltar a pagar a dívida com a União. A gente fez um acordo agora para os 25% da educação, os 12% da saúde. A gente eliminou disputas jurídicas de muito tempo para eliminar com essa incerteza, só que isso gera um desafio para o poder público. Então, assim, quando a gente tiver esse momento, a gente, feita a concessão, as rodovias principais que são estaduais estarão sob gestão do privado, claro, sob troca de quem a usa, a remunera, e a gente podendo dar atenção para aquelas regiões que ainda terão um potencial de desenvolvimento, mas que precisam de investimento do setor público. Por que é tão difícil, secretário, ainda convencer a sociedade como um todo do Rio Grande do Sul, pelo menos a grande maioria, que esse tipo de investimento, concessão de rodovias é tão necessário? São Paulo fez isso há 40 anos, né? Paraná fez isso há 20 anos, Santa Catarina, que é tão modelo, né, para os gaúchos, também já fez isso há muito tempo. E aqui a gente ainda está discutindo a tese. O gaúcho gosta de discutir. E o Rio Grande do Sul é o único estado no país que tem uma oposição à esquerda e uma oposição à direita. A oposição à esquerda, a gente até entende. A lógica do PT daqui do Rio Grande do Sul, porque se a gente olhar o PT fora das fronteiras do Rio Grande do Sul, e na Bahia faz por parceria público-privada, faz concessões, o Piauí, o governo federal, acaba de lançar Free Flow, que estão todo mundo comentando. Então, o PT aqui, a gente entende a lógica deles. Ele diz o seguinte: eu não quero que o privado tenha aufira lucro e quero que o público faça porque não tem que se auferir lucro. Mas não, a gente não faz uma concessão para o privado obter lucro, a gente faz uma concessão
concessão para a gente ter uma rodovia de excelência num estado que está na ponta do país e que precisa ter uma logística de excelência, porque nós estamos distante do centro consumidor. Mas Só que é aqui a gente... mundo, né? Uma visão de mundo. Se entende. Ok, a gente consegue ter uma capacidade de rebater de forma muito clara. Agora, eu digo que buga o sistema quando tem uma oposição à direita que é contrária às concessões, porque diz que, alguns dizem, né? Alguns dizem, deixa a EGR aí que tá bom. A EGR foi uma solução do PT de ter uma empresa pública para cobrar pedágio e que não duplicou 1 quilômetro de rodovia. Ou seja, a qualidade não melhorou, ela fica ali só mantendo. Não dá para aceitar isso. Ou também a própria concessão. Agora, e aí fica difícil de tentar mostrar para o cidadão por que isso acontece, e a gente não consegue fugir de uma único caminho. Questão eleitoral. Ano que vem tem eleição, você quer se assegurar, porque quem concorre para proporcional a deputado, você representa um nicho de pessoas, e se você pegar aquilo e fazer daquilo um cavalo de batalha, você pode obter votos nisso. Acho que não obterão, porque se nós olharmos no passado recente, porque o governador Eduardo Leite fez as concessões, né, da 287, que iniciou no governo Sartori a modelagem, e do bloco 3, que é da Serra, ele fez na sua gestão, e os dois parlamentares que combatiam muito a concessão não se reelegeram. Não se reelegeram, verdade. E agora ele vai para uma eleição, não é estelionato eleitoral, ele vai dizendo que fará as concessões. Então, quem é hoje contra, está querendo ir contra a maioria que elegeu o governador Eduardo Leite em 2022, o primeiro governador reeleito da história. E é aqui que a gente concentra as atenções. Aliás, gosto muito de dizer, né, que é um crime lesa pátria. Crime lesa pátria é o que estão fazendo. O que estão fazendo? Estão formatando e formulando, agora vem uma ideia de CPI, de blocos que nem existem. Nós estamos agora no trabalho, no caso do bloco 2, que foi lançado o edital, como é que a gente reduz mais a tarifa? Com competição. Então a gente está a campo agora atraindo o maior número de empresas interessadas em participar do certame. Ora, se eu apresento um estado belicoso, que está brigando, que as pessoas não se entendem, como é que eu vou atrair um maior número de empresas? Crime lesa pátria, quem está fazendo é quem está indo contra algo que já foi decidido e foi validado na urna. E como você bem mencionou, Orestes, São Paulo, que é o carro-chefe de estados aqui no Brasil, é o carro-chefe da economia brasileira, fez isso há 40 anos, tem 43% das rodovias estaduais Quase pedagiadas, metade. quase metade das rodovias estaduais são Nós não pedagiadas. temos 5%. E quem está fazendo isso agora, que está mudando para o free flow? Tarcísio, que é tão... E eu também concordo, ele é um excelente gestor e tudo mais, mas quem bate hoje aqui contra, defende o Tarcísio lá. Aí não dá para entender. Aí realmente gera conflito e isso é desinformação. A gente acredita que esse é o caminho, é importante porque com a reforma tributária, a arrecadação se dará no centro de consumo. Então a gente precisa, e nós não somos um centro consumidor tão pujante, a gente é mais produtor. Então a gente precisa ter um sistema de logística de excelência. Por quê? Porque eu vou ter que transportar e ter um custo menor para conseguir competir com outros estados. Não, e se a gente está pensando no futuro do Rio Grande, a nova rodovia RS 010, que a gente tratou em detalhes aqui, pessoal, com o secretário da Reconstrução Gaúcha, o Pedro Capelupi, no programa da semana passada. Então você pode acessar aqui o Spotify, YouTube, a gente tratou demoradamente sobre esse assunto, mas é importante colocar. É uma nova rodovia que tem gente dizendo que o Estado não precisa. Já precisa hoje, no presente. Imagina daqui 10, 15, 20 anos. Então, assim, eu nunca vi negar o desenvolvimento do Estado. Negar uma nova rodovia que é uma alternativa à 116. Eu realmente não compreendo isso. Mas vamos deixar esse assunto. O Capelupi tratou, viu, com detalhes aqui no Poder RS. Eu quero, e eu lhe chamei para ter um resumo em 2 minutos, utilizando o seu poder de síntese. E até preparei aqui uma pergunta que a gente já tocou um pouco. Bom, o governo vende a narrativa, e já vou adiantar que eu considero correta, de que arrumou a casa, né, que recuperou a capacidade de investimento do Estado. Isso os números comprovam, mas muita gente ainda, secretário, não enxerga isso na ponta. E é normal, né? Para quem está informado, acompanha os números, ok, mas a maioria das pessoas não está muito atenta nisso e, em geral, fica atento na época da eleição. Mas eu quero lhe perguntar, onde é que está a ruptura concreta que o governo Leite fez? E quero lhe dar 2, 3 minutos para fazer um balanço desse, o que é arrumar a casa? E usando a sua provocação,
por que que é importante reeleger um governador? E vamos tirar o Eduardo Leite aqui. Por que que é importante ter continuidade numa gestão? O que que vocês vão apresentar no ano que vem, que é eleitoral, de que se melhorou com mais 4 anos de mandato? Bom, a gente parte desde o básico, então pagamento do salário em dia, 13º em dia sem pegar por empréstimo, não ter gerando um custo para a sociedade. Eu tenho a condição de pagar os fornecedores em dia e faço com que os meus empreendedores participem com mais afinco e vontade de uma licitação pública, prestando serviço, gerando emprego, renda. Eu consigo ter uma maior capacidade de planejamento das próprias empresas. Não é por acaso que o ano de 2024 foi o ano que mais se atraiu investimentos. Foram 100 bilhões de reais que foram atraídos para investimentos privados aqui no Rio Grande do Sul, mesmo nós passando por aquele evento climático extremamente adverso, as enchentes que nós passamos. Então, desde o básico, e aí que a gente diz que a gente virou a chave, não resolvemos todos os problemas, mas resolvemos muitos deles, e por isso que hoje a gente está de cabeça erguida e permitindo sonharmos com termos um estado que deveríamos já ter tido no passado. Aí desde o meio disso, né, que eu digo, então desde o básico, o meio disso, o que que é? Eu consigo ter um planejamento, eu consigo dar incentivos para o nosso setor produtivo, porque antes eu não conseguia. Eu consegui, por exemplo, derrubar a substituição tributária do vinho. E o que que isso teve de efeito prático? Eu diminuí no início, mas depois eu comecei a vender tantos vinhos que eu acabei atraindo uma empresa nova para produzir garrafa, porque começou a faltar garrafa. Então eu consigo... Que era a tese que o setor sempre falava. Eu- Tira o imposto que nós vamos vender mais e o Isso. Estado vai arrecadar mais. Só que eu só posso reduzir e tirar determinados mecanismos se eu tenho capacidade. Se eu não Não tiver... tá contando centavos. Porque se eu estiver contando centavos, eu não consigo fazer isso. E eu não tenho o tempo que essa maturação desse negócio, porque ele não aconteceu da noite para o dia, ele foi acontecendo ao longo do tempo. Voltar a investir em estradas, o sistema logístico é importante, na área da saúde é importantíssimo, acho que isso é uma coisa que pega muito, e principalmente segurança pública. Se a gente quer reter pessoas aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem que ter segurança. E a gente obteve os piores índices no passado recente, 2016, 2017. porque é a gente onde foi embora. muita gente foi embora. Hoje nós temos... E era, curiosamente, foi o ápice da crise financeira do Estado. Pois, não tem receita, tá? É muito claro. Então, hoje, 2024, foi o ano mais seguro da história do estado do Rio Grande do Sul. Mas como é que se fez isso? Investindo em pessoas, investindo em equipamentos, enfim. Só que só se tem capacidade de fazer isso quando o estado está organizado nas suas contas. Agora, por que é importante ter uma sequência? Porque se está funcionando, dê a oportunidade de seguir. E continua melhorando, permita que se continue, então, perseguindo. Porque Na se mesma você... linha. Na mesma linha. Porque se você tiver uma ruptura, seja ela à esquerda ou à direita, se você tiver uma ruptura, você tende e pode ter, primeiro, parar o que está sendo feito. Segundo, tomar decisões que vão levar o Estado numa situação extremamente diversa. Por quê? Foram 12 anos para chegar... Serão 12 anos, né? O ano que vem fecha os 12 anos. Serão 12 anos para conseguirmos ter chegado aonde chegamos, mas para colocar tudo a perder, Orestes, é só apertar um É botão. muito rápido. Rapidamente, você não vê o benefício na ponta, você faz coisas que é para atender um determinado anseio momentâneo e compromete o futuro, que infelizmente foi hoje. O futuro é hoje. Estamos pagando uma conta muito cara do passado, porque uma dívida com a União de 100 bilhões de reais não foi feita pela nossa geração, Sim. foi feita pelas gerações Não, e anteriores. vamos voltar atrás. O governo Ieda Crucis, né, lá do PSDB, do seu partido do governador Eduardo Leite até agora há pouco. Ela ficou conhecida pelo déficit zero. Ou seja, ela pegou um estado também que tinha gasto bastante, curiosamente também ali depois de Olívio Dutra, enfim, né, passou por mais um governo, pega um estado também com déficit. Entrega com as contas ajustadas. Vem um governo só, governador Tarso Genro, e coloca tudo a perder e cresce a nossa dívida de uma forma gigantesca. Então é muito fácil. A ponto de atrasar salários. Salários por 4 anos. Então, assim, essa é a demonstração viva de que botar tudo a perder é muito fácil. É só você tomar uma decisão, porque no caso do governador Tarso Genro, ele pegou 8 bilhões de reais dos depósitos judiciais, aquilo que eu reforcei, não é dinheiro do Estado, e não foi investimento. Ah, não, aplicou ali, ele investiu, ele duplicou a estrada XY. Não, ele foi em custeio, foi para pagar... Criou a GR, fez concurso na TV, na FM Cultura, colocou mais 110 pessoas dentro de uma rádio, de uma TV, estatais,
Então, assim, só para citar alguns Decisões exemplos, equivocadas. E é isso que a gente tem que evitar, é isso que a aumentando gente tem que... o custo. Isso. E assim, quando termina a eleição, o ideal é que a gente caminhe para um mesmo lado. Claro, com discordâncias aqui e acolá. Mas o que está acontecendo agora não é isso. Está cada um puxando para um lado. E o risco disso é que quando cada um puxa para um lado, a gente fica estagnado, a gente fica parado no mesmo caminho. Eleição é o campo correto para se discutir as diferenças, né? Apontar o que precisa ser melhorado, quem está na gestão demonstrar por que não fez, fez outras coisas e como vai fazer essas novas, mas não no momento de uma gestão, porque você prejudica toda a sociedade, discutindo, por vezes, temas. Reforço, essa CPI que está sendo proposta, ela não se presta para melhorar a vida do cidadão, porque o Tribunal de Contas está aí. Se tivesse alguma inconsistência, o Tribunal de Contas não deixaria avançar um projeto de concessão. Infelizmente, o que vejo é a gente subverter a ordem, né? Tem um Tribunal de Contas, tem um Ministério Público, tem um Poder Judiciário, mas elimino tudo isso e quero eu fazer o controle. Mas o controle que você faz é de outra forma e você já teve a oportunidade de fazê-lo e avançou. Foi validado na urna fazer a concessão. Então, é isso que a gente chama a atenção, porque se nós não fizermos essas duas concessões que ainda estão sendo propostas, o que vai acontecer? O investimento não vai sair, nós não vamos duplicar mais de 420 quilômetros de rodovias aqui no estado, chegando a quase 600, dobrando, né, a condição, e não vai ter dinheiro para investir em outras regiões, nós vamos ter que investir nessas regiões, e aí eu vou prejudicar de novo todas as outras regiões que poderiam estar desenvolvendo e não vamos conseguir. Vou lhe fazer uma pergunta difícil. Quanto tempo de programa temos até agora? Vamos ver se o senhor é bom De programa aqui, nós poder conversando, RS. eu diria 35 minutos. Ó, 29. Olha, Já chegamos quase no limite. Então agora eu vou chamar os apoiadores aqui do Poder RS, nós vamos tomar um gole de café e vamos voltar para a parte final, tá bom, secretário? perfeito, excelente. Então pode rodar os apoiadores do Poder RS. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Olha só, pessoal, vem aí o Grampal Summit 2025, o maior encontro de inovação na gestão pública do Rio Grande do Sul. Grandes palestrantes, painéis e feira de inovação. Faça sua inscrição gratuita agora mesmo no Simpla, dia 12 de dezembro, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Conecte-se, inspire-se, transforme a sua região. Grampal Summit 2025, patrocínio Master Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Em um mercado cada vez mais ameaçado pela falsificação, adulteração e contrabando, a BBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, atua na linha de frente para proteger consumidores e garantir a legalidade do setor, com ações de fiscalização em parceria com autoridades, governos, campanhas de conscientização e apoio a políticas públicas rigorosas. A entidade combate práticas criminosas que colocam vidas em risco e prejudicam a economia. O compromisso da BBD é claro: assegurar que cada garrafa chegue ao consumidor com procedência, qualidade e segurança comprovadas. Olha só, pessoal, o ABRS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Voltamos com o Poder RS, que recebe hoje o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Esse arrumar a casa, qual foi a decisão mais impopular e mais difícil que o governo teve que tomar? Tanto no primeiro quanto no segundo mandato. Aquelas que demandaram reuniões
à noite, de madrugada e aos finais de semana? Eu diria, colocando em ordem, que a primeira delas foi a gente ter alterado o estatuto, o plano de carreira do magistério. Porque aqui no Rio Grande do Sul tínhamos, né, muito presente a participação do CEPERS ativo, as cinetas, paralisações e tudo mais. Tivemos um governo federal, no caso do governo Lula, que instituiu o piso do magistério e nunca pagou o piso. Pagava com um completivo. Esse eu diria que foi o maior desafio, porque a gente precisava fazer isso para conseguir, primeiro, pagar o piso, uma remuneração para o nosso professor. E a partir dali, a gente ter condições de evoluir, ou nos reajustes, e agora, como a gente chega nesse momento, para prover as promoções que não eram feitas ao longo da história. Aliás, o plano de carreira do Os magistério. benefícios voltaram inclusive para os professores. Com certeza, porque o plano de carreira é da década de 70 beneficiava poucos em detrimento de muitos, e agora a gente consegue ter essa taxa. Esse eu digo que era o maior desafio. Teve mais de 10 mil pessoas na Praça da Matriz e se conseguiu avançar sem briga, sem conflito. Teve sim manifestações, o que faz parte da democracia, mas a gente avançou. No segundo ponto, vamos fazer um top 3? No segundo ponto eu diria que foi a previdência, tanto dos militares quanto dos civis, porque você estava mostrando, olha, eu tenho um déficit que eu tenho que regular, e tinham aposentados que não contribuíam. Não contribuíram, alguns deles, e não contribuíam aposentados. Nós tivemos que chamar esses servidores aposentados para contribuir, algo que eles não contribuíam, mas conseguimos fazer. Agora, a reforma dos militares, por exemplo, ela foi idêntica à dos civis. Foi o único estado que fez isso. O único, né? O único O estado. governo federal não fez. O governo federal não fez isso e, aliás, privilegiou quem estava na ponta da pirâmide e prejudicou quem estava na base. E isso a gente acabou não fazendo. E, do ponto de vista do top 3, aqui que eu diria, foi justamente a gente adequar a parte tributária. Por que eu digo isso? Porque nos permitiu, ajustando a questão tributária, apresentarmos um programa que é valiosíssimo, que é o Devolve ICMS para pessoas de baixa renda. Não é assistencialismo. Não, eu estou dizendo o seguinte, porque o ICMS é um dos impostos mais injustos que se tem. Eu cobro mesmo a alíquota de imposto de alguém que ganha muito e de alguém que ganha pouco. O determinado produto lá, um arroz, ele vai ter o mesmo custo para esses dois. Mas a carga tributária para quem recebe menos é maior. Claro. Então a gente devolve para aqueles que estão no CAD único para que a alíquota de imposto dele incidente seja menor. Nós já devolvemos mais de R$1 bilhão para famílias, de mais 600 mil famílias aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o que é importante, mais de 98% dos recursos devolvidos voltaram para a economia gaúcha. Gastaram com o quê? Alimentação e medicamentos. Esse foi um programa que deu certo, foi introduzido na reforma nacional e o Rio Grande do Sul virou modelo. O Rio Grande do Sul é um case de sucesso porque ele não é assistencial, ele é de justiça tributária. Eu diria, nesse top 3, assim. Perfeito. Eu quero tratar de alguns temas aqui, vou pedir respostas mais curtas Perfeito. para lhe liberar também na sua agenda. O senhor tem uma boa experiência no meio ambiente, né? Foi secretário do meio ambiente e esse governo recebeu algumas críticas aí de setores acadêmicos, de algumas ONGs, dizendo que o governo gaúcho afrouxou as regras. Afinal, agora, 1 ano e meio depois das enchentes também, a gente está mais preparado para enfrentar esses desastres que podem acontecer, e a gente, do ponto de vista também do empreendedorismo, a gente está mais amigo do empreendedor. O que mudou, afinal, na política ambiental aqui do estado? E foi para melhor ou ainda tem avanço? Mudou para melhor e tem, como disse, sempre a melhorar. E o que mudou para melhor? Não foi afrouxar as regras ambientais, e isso divirjo frontalmente de quem critica isso. Aliás, nos reunimos por diversas vezes, inclusive o governador, pedindo que apontassem o que fragilizou, e eles não conseguem apontar. Mas o que aconteceu? É uma política ambiental muito engessada, inclusive. Engessada, a gente alinhou a legislação federal, buscamos modernidade, porque lá tinha que se apresentar as coisas por papel, né? E estávamos na era digital. Então, isso modificamos para dar mais celeridade. Então, nos aproximamos. E outra, a gente seguiu a seguinte colocação. Não existe proteção ambiental sem desenvolvimento. E a lógica dos que são mais conservadores acreditam que a proteção ambiental não pode se ter desenvolvimento. Eu não posso extrair do meio ambiente para desenvolver. Tem que deixar intocável. Tem que deixar intocável. E o que eu mencionava para todas as pessoas quando estive à frente da pasta, deixar intocado não é proteger. Porque a vida, ela não tem preço. E às vezes você vai ter uma interação ambiental. Você precisa então desenvolver com qualidade, inovação, tecnologia,
degradar menos e dentro da degradação recuperar o máximo, porque eu não consigo. Não é por acaso que as grandes degradações ambientais estão em regiões onde o desenvolvimento é aquém do que deveria ser. Então, Um exemplo muito claro para as pessoas enxergarem é a Orla, aqui em Porto Alegre, né? Antes a gente brincava na prefeitura de Porto Alegre que antes estava privatizada para os ratos, para as baratas, né? Para coisas que não temos hoje. Então, quando tu faz um investimento na Orla, tu torna ela realmente pública e aproveitável e se manteve lá. o falecido Alfredo Sirquis, ambientalista brasileiro, dizia, ele veio me visitar aqui, ele disse assim, eu não consigo entender os ambientalistas aqui no Rio Grande do Sul que são contra as florestas, porque eram contra os eucaliptos e pinos, que com controle, com manejo, é floresta. Não vamos separar isso. E, enfim, acho que avançamos bem, precisa avançar mais. O governo federal aprovou recentemente um projeto, derrubaram alguns vetos que foram feitos pelo presidente da República, mas o que a gente precisa efetivamente é ter um órgão atuante, sensível, ao lado de quem quer empreender corretamente, mas que também puna aquele que fizer errado. Esse eu acho que é a equação perfeita. Tem muitos investimentos sendo feitos em escolas, também acho que de uma forma inédita, queria que o senhor resumisse os grandes números, mas quando é que a gente vai enxergar isso em aprendizado? Quando é que essa equação vai para o aprendizado do aluno, secretário? Por muito tempo a gente resumiu que melhorar a educação era fazer reforma em escola porque não se fazia. E mesmo assim não se fazia porque não tinha a condição. Hoje mais de 300 escolas estão sendo reformadas. Algumas escolas estão sendo construídas do zero, coisa que não se via desde a época da década de 60 ou 70. Estamos construindo escola. Mas isso é uma parte. Ter o local adequado para o nosso aluno estar é uma parte. O que eu preciso é o básico. Que não tínhamos. Que não tínhamos. Agora, eu também preciso ter uma situação de que eu incentive o professor, incentive o aluno. Então, a gente tem o Todo Jovem na Escola, para incentivar que ele fique na escola e não tenha evasão escolar. Eu tenho o Jovem Aprendiz, justamente para que ele veja que tem perspectiva de futuro e que estudar vale a pena. E, por fim, a gente, foi mais recente, incentivar também com remuneração pela meritocracia. Aquele que vai bem, aquelas turmas que vão bem no SAEB, no SAERS, que são as provas que medem esse ensino, você incentiva eles, dá um prêmio para eles. E isso faz com que eu consiga ele ter mais atenção, que ele se esforce, que o professor também tenha atenção e que a gente consiga melhorar. A melhoria da educação não é tão rápida, ela demora, mas muito se fez desde o início. A gente espera que ao final dessa gestão os números comecem a aparecer. Mas reforço, se nós quebrarmos essa lógica, ou seja, estancarmos o que está sendo feito, a gente vai perder anos de evolução e vamos voltar, infelizmente, a uma educação precária como tínhamos no passado. O governo fez privatizações históricas, fez concessões, então privatizou a CE, a Sulgás, a CRM, a Corsan, fez o que tinha que fazer. O senhor está contente com essas privatizações e concessões, com o resultado delas? Em algumas, muito contente, em outras, nem tanto. Quais são as outras nem tanto? Não, acho que no caso, por exemplo, da Serra Equatorial, ela teve um início que enfrentou desafios. Hoje, já vejo que ela conseguiu melhorar. Eu sou defensor da Serra Equatorial, aqui não tem patrocínio nenhum, Não, tá? perfeito. Porque assim, a gente tinha 100 anos de Sim, déficit, sim. 50. Então, assim, desde o início da Serra Equatorial fala que ia demorar 5 anos para começar a ficar no básico. E a gente cobrou resultados muito rapidamente, né? No Isso. primeiro e no segundo ano. Mas Mas claro que de todas é a que mais frustra as expectativas. num primeiro momento ela ela teve azar, tem Também. essa lógica, porque teve diversos eventos climáticos, então ali deu uma frustração, porque a gente estimava, poxa, mas acabou ela dando a volta por cima. E já está muito Ela melhor. já está muito melhor. Claro que existem problemas que vão ser ainda resolvidos, mas ela já começa a dar retorno. Então a expectativa volta e diz, ó, agora foi um bom negócio. É que por que também frustra um pouco? Porque a regulação não é feita pelo Estado, é uma concessão federal. Agora, que deu certo, a Sulgás era uma empresa que dava certo e continua dando certo. A CEA Então, fazer Geração, investimentos agora faz. a CEA Geração em transmissão, a gente não teve mais problemas de ordem de geração, de ordem de transmissão. A Corsan está investindo muito. Case de sucesso. Case de sucesso, está investindo muito. Não, o poder público não teria essa capacidade de investimento. As próprias concessões rodoviárias, a da Serra, Também. está indo muito O bem. que falta ainda conceder? Banrisul? O Banrisul, na verdade, é um banco, acho que ele tem a sua importância. Eu evito falar do Banrisul porque ele tem capital aberto. Não poderia falar algo aqui sem comprometer algo. Mas das empresas que tem, nós temos a CRM, o Banrisul,
a EGR, mas a EGR não é privatizável. Sim, eu A até gente falei quer que conceder. a CRM, por que não foi ainda concedido ou privatizado? Porque ela tinha um contrato que era com um único cliente, Contrato único. o único que vencia de vir em 2024. Mas agora a gente tem uma expectativa de ver se é possível reformatar esse contrato. Vamos ver, a ver o que E acontece. a GR caminha para extinção. Porque foi uma promessa de campanha e temos aí as concessões rodoviárias para que seja administrado, e remanesce isso. Por isso que a gente diz... Mas isso não é uma necessidade, Não. não gera prejuízos. Bom, isso dá lucro, não gera prejuízo, não é algo monopolista, as pessoas têm outras formas de acessar, pode qualquer um escolher qualquer banco. E aí já é uma marca também que tem muito a ver, né? Justamente. E aí ele tem uma atuação e uma sinergia com o poder público também diretamente. O Banrisul ele faz parte de um outro ecossistema. Mas é uma discussão que tem que se ter para frente. Bom, o senhor é considerado como um executor silencioso aí dentro do governo, está sempre muito nos bastidores, evita entrevistas como essa, já lhe convidei algumas vezes, não com tanta insistência talvez, né, mas o senhor evita e é uma postura, né, de quem cuida muito dessa articulação interna. Qual o seu futuro político? Está pronto para enfrentar as eleições no ano que vem, para Câmara dos Deputados, para a Assembleia? Estou pronto para as eleições do ano que vem para ele reeleger o projeto. Posso afirmar, não concorrerei nem a deputado estadual, nem a deputado federal. Em contrapartida, também trabalharei para que na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional tenhamos o maior número de parlamentares que representem aquilo que eu acredito, aquilo que o projeto acredita, porque para a gente conseguir efetivamente ter um Estado que sempre sonhamos, a continuidade é importante e os representantes também. Troquei quando o governador saiu do PSDB, eu também me afastei do PSDB, hoje sou o primeiro vice-presidente do PSD aqui no estado do Rio Grande do Sul. Migrei com o governador, mas a gente mantém muitos amigos no PSDB, porque reforço, trocamos de sigla partidária, mas são partidos que têm um pensamento alinhado. Eu diria que o PSDB é um pouco mais social-democrata e o PSD é um pouco mais social-liberal. O senhor é sobrinho da senadora Ana Amélia Lemos, jornalista, minha querida colega, sempre muito carinhosa comigo. Pouca gente sabe disso, né? Ou muita gente sabe, isso não é algo, né, que se destaca em currículo. Eu também sou filho de uma pessoa conhecida, mas queria saber se Ana Amélia faz falta na nossa política. Faz muita falta. Aliás, escuto muito o arrependimento de ela não estar lá nos representando no Senado, porque ela tinha uma voz ativa, articulação, muito atuante. Ela estava no PSD, continua no PSD, a nossa segunda vice-presidente, até a gente brincou que é quase um nepotismo dentro do PSD, eu de primeiro vice e ela de segundo vice. Tem chance de tirar ela das viagens que ela está fazendo e das leituras para o ano que vem ela entrar em campo de novo? O meu desejo é que sim, que ela saia, se farde e que volte, porque realmente o Rio Grande do Sul precisa de uma mulher como Ana Amélia Lemos, uma parlamentar extremamente competente, profissional também na área do jornalismo, mas principalmente na área política, porque ela muito contribuiu com o nosso Estado. Se o senhor tivesse que apostar em uma ideia, em um projeto para a próxima década para o Rio Grande do Sul, qual seria ele? Levarmos a termo e conseguirmos obter o sucesso dentro do Plano de Desenvolvimento Econômico Inclusivo e Sustentável. Lá estão as diretrizes do que entendemos que é preciso para avançar a economia do Rio Grande do Sul. E lá dentro são vários tópicos, um deles principal a irrigação. Mas o plano de desenvolvimento, se nós levarmos ele como uma política de Estado, com certeza no Rio Grande do Sul, daqui a 2 gestões, a gente vai estar conversando no Poder RS, com certeza olhando para trás e dizendo o seguinte: apostamos certo, o Rio Grande do Sul voltou a ser o estado que outrora foi. Penúltima e última pergunta. Antes os apoiadores aqui do Poder RS, mais um bloquinho de apoiadores, pode rodar. Os whiskies da Union traduzem a personalidade da destilaria, com propostas que vão do blended whisky ao puro malte whisky mais envelhecido da destilaria com 20 anos. Cada produto é elaborado para oferecer uma experiência sensorial exclusiva, produzidos com cuidado e o rigor que garantem a qualidade e autenticidade da marca Union. Adquira através do site www.uniondistillery.com.br. Muito mais é estar na companhia das suas pessoas preferidas. Muito mais é curtir um final de semana na praia com a família. Muito mais é dividir um drink com o amor da sua vida.
Muito mais é harmonizar com um bom vinho a receita passada de avô para neta. É comemorar com uma espumante tudo que tiver valor para você. Muito mais abraça os melhores momentos da nossa vida, tanto os grandiosos quanto aqueles que na maioria das vezes moram nos detalhes. Muito mais é viver para celebrar cada momento único. E Fante tem muito mais. A Vinhos do Mundo tem mais de 1000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Fica ali na rua Anita Garibaldi, 1680, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Chavin, que é o melhor restaurante peruano da capital. Voltando com o Poder RS aqui no Save Studio, no Instituto Caldeira, esse ambiente de inovação que a gente está fazendo o Poder RS agora no streaming, no YouTube e no Spotify. Sempre deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho aqui para receber as notificações dos programas novos. Hoje a gente está recebendo o chefe da Casa Civil, o secretário Arthur Lemos. Eu disse que seria a penúltima e a última pergunta. A penúltima pergunta é o governador Eduardo Leite, se encaminha para tentar de novo um projeto nacional e, para isso, deve renunciar pela segunda vez ao governo do Estado. Isso deve impactar no projeto ou na biografia mesmo do governador? Tem gente que pede a reeleição do governador, porque acha que ele, né, por mais 4 e 8 anos, pessoas importantes, não vou citar para não comprometê-los, mas muita gente fala isso, e não é puxação de saco aqui nenhuma, né? Eu tenho minhas críticas ao governador, que eu já expus, mas também o que está certo a gente tem que falar. E eu acho que a gente está em mãos seguras, né? Não só do governador, mas porque ele escolhe uma equipe, a gente está em mãos seguras de alguém tocando o governo do Estado. O fato de ele renunciar pela segunda vez pode ter algum efeito prático para o futuro político dele, na sua opinião? Primeiro, assim, o Eduardo Leite é um líder que passou por 2 grandes desafios. Um primeiro que todos passamos, que todos passaram, que foi a pandemia, e um segundo que só o Rio Grande do Sul passou, que foi a catástrofe que atingiu quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Foi um ano de 2024 desafiador. E ele liderou esse processo com muita calma, com muita atenção e com muita propriedade. Uma segunda renúncia, sim, ela tem um certo apelo para... Parece que está virando as costas novamente, mas não é. Se tiver a oportunidade, porque é como ele menciona, se ele deseja ser presidente da República, ele deseja como um político e que olha a condição que poderia mudar na vida das pessoas ser, mas ele afirma também que ser candidato a presidente da República não é uma questão pessoal, é uma questão de conjectura. Você tem que conseguir ter um apoiamento, uma concentração, porque se quisesse também ser candidato por ser candidato, teria ficado no PSDB que lhe dava essa condição. Quase sempre a vontade dos outros, né? Não uma vontade pessoal. Justamente. Então, assim, ele avançar para concorrer à presidência da República, só o tempo dirá. Agora, uma segunda renúncia, ela teria que ser muito bem embasada. Teria que ser demonstrada que é o melhor caminho para os gaúchos. E se não for esse o caminho, também demonstrar que abdicar de Eduardo Leite, ativo na política já em 2027, também é o melhor para o gaúcho. Porque se ele não renunciar, ele não pode concorrer. E se ele não concorrer, ele ficará sem mandato em 2027. Se o melhor para os gaúchos é ele fazer um trabalho conjunto e levar para o projeto, é melhor ele seguir aonde ele está,
e isso for importante, com certeza o governador ele olhará para isso e não botará o seu desejo pessoal à frente de um interesse coletivo. Se não for candidato à presidência, o caminho natural é que seja candidato ao Senado. Tem a questão do Senado e a candidatura ao Senado, que é importante. Nós temos que ter senadores que olhem para o estado do Rio Grande do Sul e que defendam os nossos interesses, né? A gente já tem um desafio que na região sul, sudeste, centro-oeste, comparado com o nordeste, que tem muito mais estados, a gente não consegue fazer frente. Então a gente tem que ter voz ativa. Então, com certeza, o governador vai escutar muito, com muito diálogo, para saber o que vai ser melhor para o coletivo, aonde ele possa contribuir melhor. O governador é muito jovem. Tu enxerga, Arthur, cá entre nós, eu vou até desligar a câmera ali, cá entre nós, daqui um tempo, talvez sendo senador por 2 anos, ele voltando com menos de 50 anos e sendo novamente governador do estado, tu enxerga essa possibilidade? Quem sabe com a bacia de Pelotas pujante, com o plano de desenvolvimento levado a termo, ou seja, tudo aquilo que nós idealizamos em funcionamento, por que não? Né? Aí ele trabalhará num ambiente de pujança. Ele trabalhou num ambiente extremamente adverso e demonstrou que tem liderança para isso. Fênix, né? O governador é uma fênix. Com certeza. Vamos lá, última pergunta, talvez com adendo, tá? Mas uma última pergunta. O que ainda te tira o sono, né? E por extensão desse governo, como as demandas são infinitas, tem muita coisa para fazer, eu sou muito crítico ainda ao que o governo não fez na área da irrigação, por exemplo. Tenho certeza que isso incomoda o governo também. Qual é a principal demanda que esse governo não conseguiu dar conta? Deu conta de tantas, alguma ficou pelo caminho. O que tira o sono ainda de vocês? Isso aqui nós temos que cumprir. Eu diria que a irrigação é um tema que nos tira o sono, porque ela é importantíssima. Muito se fez, a gente avançou na legislação ambiental, permitindo, municipalizamos alguns licenciamentos, aportamos valores milionários para subsidiar empréstimo para o produtor investir em irrigação e reservação, investimos também em reservação com microaçudes e tudo mais. Estamos para concluir as grandes obras de reservação que iniciaram lá no governo Ieda, que é a barragem de Jaguari e Taquarembó. Mas por que a gente um pouco se frustra? É porque para aumentar em escala seria necessário algo em torno de 15 a 20 bilhões de reais para a gente conseguir aumentar em escala. E aqui não dá para trazer iniciativa privada? Aí que está a questão. A gente quer agora, estamos trabalhando, mais recentemente foi estruturado aí um comitê intersecretarias. A gente vai trazer o privado para dentro, contratar consultorias especializadas para justamente avaliar e estudar onde é que são pontos que precisem ter, deixar pronto, mas propor também ao governo federal, e a iniciativa do governador Eduardo Leite, que a exemplo do que aconteceu, a gente deixou de pagar a dívida, isso vai para o estoque da dívida, para investir na recuperação do Estado, que a gente possa apresentar um plano estruturado de irrigação bilionário, que a União aceite postergar o pagamento da dívida para que esse investimento verta todo para a irrigação. E a gente reembustecer e aí sim a gente ganha em escala e faz com que o Estado do Rio Grande do Sul atinja o ideal que a gente deseja. Porque para a gente obter o que está no plano de desenvolvimento, que é um crescimento sustentado de 3% ao ano do PIB, a irrigação é primordial. Obrigado pela presença aqui no Poder RS, certamente foi esclarecedor, né, muito didático sobre o que está se fazendo no Rio Grande do Sul e mais, pensando um pouco o que vem pela frente, né, essas conquistas que a gente teve, a gente não pode deixar de lado. E tem que sim discutir os melhores caminhos para avançar ainda mais. Obrigado, secretário. Obrigado, eu que agradeço, uma satisfação estar aqui no Poder RS. Bom, pessoal, esse foi mais um Poder RS aqui no YouTube, no Spotify. Compartilhe com os amigos, passe adiante. Tem respostas polêmicas aqui do secretário Arthur Lemos. Vai ter recortes nas redes sociais, certamente, mas sempre ouça o programa inteiro aqui, que sempre é uma forma, né, de conhecer mais sobre o trabalho de quem a gente destaca no centro do Poder RS. Obrigado pela companhia de todos e até semana que vem. O Poder RS tem o apoio de Grampal Summit, o maior encontro de inovação da gestão pública, dia 12 de dezembro em Porto Alegre. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. Acesse o site www.fante.com.br e o Instagram @fantebebidas. Vinhos do Mundo. Dezembro na Vinhos do Mundo. Rótulos com 50% de desconto neste mês.
EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Xavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre.